Vamos pegar as nossas Bíblias em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 20, versículo de 1 a 18. Vamos fazer a leitura? Partindo Abraão dali, para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ele também me disse, e ela me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Versículo 8 do capítulo 20 de Gênesis. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas as coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado contra mim sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos dirás ao meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e os deu a Abraão. Ele restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa da Sara, mulher de Abraão. Ok? Vamos orar. Pai, vamos meditar nesse assunto, Pai, mais uma vez na vida de Abraão, capítulo por capítulo, meu Deus, versículo por versículo. Ajuda-nos nessa empreitada de estudar a vida desse patriarca, tantos ensinos, tantas coisas boas, tantos erros. Pai, ajuda-nos a aprender, tirar lições para a nossa vida hoje, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, pessoal. Mudando de cidade, versículo 1 diz que partiu Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Nós estamos indo aqui, pessoal, versículo por versículo. Na semana passada a gente falou todo o capítulo 19, hoje todo o capítulo 20. Estamos tentando assim seguir o máximo possível. Tem algum texto que está meio fora de contexto, às vezes a gente pula, mas estamos tentando assim fazer a vida de Abraão, toda a vida dele, né? Por isso que hoje 12 semanas, né? São 3 meses, são 12 terça-feira, falando sobre Abraão. E nós falamos semana passada, né? Um pouco sobre aquela questão das filhas de Ló, né? Muito triste, a questão da bebida alcoólica, o perigo que é na nossa vida. E um pouquinho antes, no capítulo 19, também fala de Ló saindo da cidade, né? Agora quem está mudando de cidade é Abraão. Diz a Bíblia que ele saiu de Neguebe e foi morar em Gerar, né? Abraão talvez ficou ali naquela região ali 15 anos e agora ele está mudando de cidade. Não sabemos o motivo. Na Bíblia muita coisa a gente não tem muita informação de alguns detalhes a mais. Não sabemos por que ele mudou de cidade, não sabemos se foi talvez algum problema lá com aquela questão que envolveu Ló, aquele escândalo de Ló, se isso causou nele, na cidade, um certo constrangimento. Não sabemos, ficamos muito na área de pensamento, assim, de suposição.
Versículo 2. Ela é minha irmã. Diz versículo 2. Disse Abrão a Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Bom, pessoal, Abraão chegou numa cidade, mudou de cidade, chegando naquela cidade, tinha um rei naquela cidade, chamado Abimeleque. E para variar, Sara, uma mulher bonita, sempre chamando atenção. Mais uma vez, ela chega naquela cidade, aquele homem chamado Abimeleque, naqueles dias, muitos reis tinham um harém, tinham várias mulheres, ele põe os olhos em Sara, quer mais uma mulher para o seu harém, e Abraão, para ele não ser morto, às vezes ele pensa, né, talvez ele, às vezes, como ele não conhecia as pessoas daquela cidade, para salvar a sua vida e da sua esposa, eles contam uma mentira, uma meia mentira, né, falam assim, não, ela é minha irmã, né, ela é minha irmã. E naquela época, o que Abraão pode ter pensado é o seguinte, né, se eu falo que ela é minha esposa, eles me matam e ficam com ela, então é melhor eu dizer que ela é irmã, e eu fico vivo, eles ficam com ela de qualquer jeito. Então era um pensamento assim, que Abraão tinha mais ou menos. E assim vai, assim aquele homem chamado Abimeleque, leva a Sara para sua casa, e a Sara faz parte lá do seu harém. Só que no versículo 3, diz que aquele homem chamado Abimeleque, aquele rei, versículo 3 fala que Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e lhe disse, vai ser punido de morte, por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Pessoal, está lá Abimeleque dormindo, começa a ter um sonho. E no sonho Deus fala com ele, fala, olha, a Sara é casada. A Sara, Abraão, não é irmão, é marido. E isso que você está fazendo é adultério, né? Ele tem um sonho e Deus diz que vai punir ele de morte. Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Gente, interessante. Revelação de Deus. Como que Deus falou com aquele homem chamado Abimeleque? Né? Como que Deus é Deus? Ele age aonde Ele quer. Ele fala com quem Ele quer. Ele aparece para Abraão e fala, Abraão, vou chamar você, de ti farei uma grande nação. Ele aparece para Moisés, fala, Moisés, tem uma missão para você. Deus aparece para Abimeleque. E assim é Deus, gente. Deus, ele não se restringe a nenhuma nação, a nenhum grupo de pessoas, né? Abimeleque conversa com Deus em sonho, interessante. Interessante como algumas tribos indígenas, que nunca teve um missionário, e muitas vezes eles falam o Deus do céu, né? Diz que uma vez um missionário chegou numa tribo indígena, e passou aquele filme Jesus, filme muito conhecido, muito usado para evangelização, filme Jesus, passou lá na tribo, e disse que as pessoas diziam assim, ei, esse homem que você está passando aí, na semana passada foi visto aqui na aldeia, esse homem aí fazendo esses milagres, que você está passando aí, nesse filme, ele foi visto aqui na aldeia. Como que se explica, né? Quando Paulo chega lá em Atenas, fala assim, esse Deus desconhecido, que eles tinham vários altares, né? E tinha um altar que era do Deus desconhecido, né? Paulo fala, esse Deus desconhecido que eu estou falando deles hoje para vocês aqui. Gente, como que um prisioneiro está lá na cadeia, de repente ele tem um sonho e se converte lá sozinho? Pede uma Bíblia lá, alguém tem uma Bíblia para me dar aí, que eu tive um sonho essa noite, e vi Jesus. Deus se revela, né, aonde Ele quer, Ele chama quem Ele quer, Ele fala com quem Ele quer, até às vezes aquelas pessoas que a gente acha que talvez nem merecesse, como Abimeleque, né, talvez até desconhecesse algumas coisas que a gente acha como certo, Deus vai lá e fala com ele naquela noite, fala, olha, essa mulher que você está, ela é casada. Versículo 4 a 5, o que Abimeleque vai fazer? Em sonho, vai começar a se defender. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído a Sara, claro. Por isso diz, Senhor, matarás até uma nação inocente? Versículo 5, não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão? Com sinceridade de coração, e na minha inocência foi que eu fiz isso. Interessante lá, está lá o Abimeleque está sonhando lá,
E no sonho ele começa a falar com Deus: Deus, você vai me matar, Deus? Eu nem sabia que ela era casada. Deus, ele fala: você matarás, vai matar uma pessoa inocente? Deus, você vai me ferir sendo que eu não tenho culpa? Né? E ele começa a argumentar com Deus, fala: Deus, Abraão, disse que ela era irmã, e ela disse que ele era irmão, então eu sou livre desse crime. Ele chega a dizer assim: eu estou com sinceridade de coração, eu estou inocente, porque se eu soubesse que ela era casada, olha o que diz Abimeleque, se eu soubesse, Deus, que essa mulher era casada, eu não tinha mexido com ela. Se eu soubesse que Abraão e Sara eram casados, eu não tinha entrado num adultério. Versículo 6 da sua Bíblia, olha o que diz. Respondeu-lhe, pode botar uma, Gilson. A senha é isso aqui, Gilson. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. No sonho, Deus fala com ele também. E no sonho Deus fala com ele assim: olha, Abimeleque, eu sei que você, com sinceridade de coração, você está falando isso. E você assim não pecou, porque não deu tempo dele ainda ter relação sexual com a Sara. Eu sei que você não pecou ainda. Eu sei que a sua intenção, Abimeleque, era nobre. Você queria, para eles era nobre na época, gente. O que ele estava fazendo era nobre. Ele queria ter uma mulher, uma mais na sua harém, mas eles tinham várias. Então ele não, para nós hoje é inconcebível, mas para aquele povo, daquela nação, naquela época, era normal. E Deus impediu ele, diz a Bíblia, Deus falou para ele: eu te impedi de você tocar na Sara. Por isso que Deus falou em sonho com ele. E Deus dá uma ordem para ele, versículo 7: devolva a mulher a Abraão. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Então, resumindo a história, Deus fala assim para ele: ó, você errou, já estamos acertando isso aqui, eu e você, Abimeleque, mas vamos para a ação. Devolva. A solução é simples: devolva a mulher e cessam os problemas. Versículo 8: levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou os seus servos, lhes contou todas as coisas, e os homens ficaram muito temorizados. Gente, eu fico imaginando que naquela noite, naquele sonho, de madrugada, esse homem levantou-se de madrugada, e acabou o sonho, ele já vai ter ação. Ele acabou a conversa com Deus em sonho, ele já age, não perdeu tempo, é urgente. Ele vai lá, chama os seus servos, todo mundo, e fala: ó, tive um sonho, assim, assim, aquela mulher é casada, e nós temos que devolver ela. Gente, às vezes Deus fala com a gente tem que obedecer com urgência. Urgência. Eu trabalho muito com as pessoas aqui na igreja, muito discipulado, muito aconselhamento, e às vezes numa conversa com alguém, nós sentimos claramente a direção de Deus para algum assunto, claramente numa conversa. E eu digo para a pessoa: agora é sua vez de fazer isso. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ali Abimeleque, na mesma hora ele vai lá e diz: ó, eu estou errado, então está aqui a Sara, não quero mais. Gente, se você sabe que alguma coisa na sua vida não está legal, se tem alguma coisa que precisa ser jogada fora da sua vida, ser devolvida, devolva, jogue fora. Não fique guardando aquilo que você sabe que traz maldição para a sua vida. E é interessante, o versículo 9: então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazer esse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Interessante que agora Abimeleque vai até Abraão, com certeza está Abraão, está Abimeleque, está Sara, está os seus empregados, e ele vai até Abraão, conversar com Abraão. E chegando em Abraão, ele fala algo muito sério, gente, que está escrito aqui, ó: tu me fizeste o que não se deve fazer.
É triste essa frase que Abimeleque fala para Abraão: tu me fizeste o que não se deve fazer. Gente, imagine alguém falar isso para a gente, falar: ó, Daniel, o que você fez para mim, isso não se faz, cara. Você vendeu um carro para mim, Daniel, sabendo que esse carro tem dívida, que esse carro foi batido, que esse carro é de rolo, é de maracutaia. Você passar para frente, Daniel, esse carro, para mim tomar o prejuízo, isso está errado, Daniel. Gente, você ouvir isso de alguém, isso é um crente, um cristão, né? A gente fazer alguma coisa para o outro que a gente sabe que não se deve fazer. Muito séria essa frase aqui. Versículo 10, disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Né? Continua a bronca, olha a bronca que ele está dando no Abraão. Né? Poxa, por que você não falou que ela era sua mulher? Se ela fosse sua mulher, eu não ia tomar para mim ela. Como que você fez isso comigo? Como que você permitiu que eu errasse tomando a sua esposa? Gente, quando eu estou falando isso aqui, eu me lembrei muito de Davi e Urias, né? Aquela cena de Davi e Urias, que Davi comete um erro do adultério, e ele chama o marido de Urias, e começa a tentar embriagar Urias, e fala: Urias, vai para sua casa. E Urias vai para casa, mas chega em casa, ele chega na porta de casa, ele não entra em casa, porque ele fala assim: como eu vou entrar em casa, sendo que meus amigos estão na guerra? E o rei no outro dia chama ele de novo: Urias, dá mais presente, dá mais vinho para o homem, bebe mais, vai para tua casa, cara. E outro dia ele vai de novo para casa e não entra em casa. Eu fico imaginando Davi, o dia que Urias deu a lição no Davi, o servo deu a lição no rei, né? Lição de integridade, lição de ética, de caráter. Olha, você quer dar um nome para o seu filho? Urias. Urias, que nome maravilhoso, que significado da vida desse homem, de integridade, de ética, de, sabe, obediência. Esse Urias, ele é tão sério com Deus que ele leva a carta da morte na mão dele. Ele entrega a carta a Joabe. Joabe lê a carta e Davi diz na carta: mate Urias. Ele não leu nem a carta que ele levou. O dia que um servo deu a lição no rei foi o dia que Davi e Urias. Muito triste Abraão ouvindo essa frase da boca de Abimeleque: por que você mentiu? E Abraão tenta justificar a mentira. Versículo 11. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Né? O que ele está justificando? Porque Abimeleque, se eu tivesse dito que ela era minha esposa, você ia me matar. Eu não sabia que você era um homem temente a Deus. Eu não sabia que Deus se revelava a você em sonho. Eu achava que você era um homem sem escrúpulo, um cara que não estava nem aí. Eu chegava aqui e me matava. Por isso que eu estou mentindo, né? Porque eu pensei: eles me matarão. Versículo 12. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã. Ela é filha de meu pai, não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão, ele é meu irmão. Gente, não tem justificativa para mentira. Abraão tenta justificar: não, porque nós tínhamos um acordo, que onde a gente fosse, a gente ia falar que era irmão. Por quê? Ele era meio nômade, né? O que é nômade? Ficava vagando. Deus falou: sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. E ele estava indo. Estava buscando a terra prometida, o povo que ia ser maior que a areia do mar, maior que as águas, maior que a areia da praia. Assim ele está indo, buscando essa terra. Mas ele tem esse compromisso. Quando ele chegava a muitas terras perigosas, muitos povos que ele não conhecia. Gente, esses dias aí, ó, você imagine você no Rio de Janeiro, você erra uma rua daquele Rio de Janeiro e cai dentro da favela lá. Esses dias um pessoal aí entrou na rua errada, entrou no meio da favela, os caras meteram bala nele. Né? Então Abraão dizia assim: não, Deus, ô Abimeleque, meu medo é entrar na rua errada. E entrando na rua errada, eu morro. Então, estou justificando a minha mentira. Né? Ela é minha meia-irmã, então, eu estou dizendo aqui que ela é mais irmã do que minha esposa. Né? Estou buscando proteção, né? Mas é uma mentira, né?
E assim, versículo 14, eles vão acertar essa dívida. Então, Abimeleque, depois de conversar, Deus fala com ele, conversa com Abraão, ouve a justificativa de Abraão. Então, Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos, deu a Abraão. Ele restituiu a Sara, a sua mulher, né? Então, ele pede desculpa através de dinheiro, de bois, de ovelhas, e mais especial a mulher, né? Não, Sara está aí, ó, não tive relação com ela, está intacta, está perfeita, está com saúde, do jeito que eu peguei e devolvi, nem encostei nela, né? Está aí a Sara. Versículo 15, disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. Além de ele dar dinheiro, bois, ele fala assim, ó, convive com a gente, cara, vamos viver junto, vamos ser bons vizinhos, vamos viver aqui pacificamente, né? Vamos assim agora tentar ter um laço melhor. Versículo 16, e a Sara, olha isso aqui, gente, e a Sara disse, Abimeleque fala com Sara agora: dê 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. Aqui, pessoal, é que a Bíblia não dá para a gente olhar para a cara das pessoas e ver ironia, mas aqui dá para ter, é uma ironia. Olha o que Abimeleque fala com ela, fala assim, ó, dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, né? Ele está falando que ela é irmã dele, mas já foi mostrado que ela é esposa, porque se fosse irmã, ele até poderia ter casado com ela. Há um sarcasmo, e ele fala assim, ó, eu já paguei 5.000 ciclos de prata. Então, Sara, isso aqui é da cabeça minha do escritor, porque eu estou lendo, tá, gente? Sara, põe uma roupa mais decente e não fica se mostrando aí onde você passa, para mim não me apaixonar de novo por você. Seu irmão, ele faz um sarcasmo aqui com Sara, né? Ele fala assim, o teu irmão, né? Sendo que ela era esposa, já tinha resolvido essa história. Versículo 17, e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara. Bom, para finalizar a história, Abraão ora com ele, e Abraão, eles estavam sofrendo lá, provavelmente as mulheres estavam sendo estéreis nesse tempo, e Abraão faz uma oração, e assim essa história é resolvida. Pessoal, mais uma vez na vida de Abraão aparece a mentira. Vamos fechar com esse slide aí, né? Apesar de Abraão é um homem de Deus, é um patriarca, mas o seu caráter está sendo forjado. Ele tem altos e baixos, né? Ele tem virtudes e falhas. E agora, mais uma vez, a Bíblia está relatando aqui esses erros aí, né? Essas falhas no caráter de Abraão, né? A mentira especialmente. Você sabe aquele ditado popular que fala assim, ó, a mentira tem perna? É interessante porque isso, uma das ideias sobre isso, é que tinha um pintor francês, e ele mentia tanto, e com tanta frequência, que ele era baixa estatura, e aí por causa desse defeito dele, as pernas dele parece que eram muito tortas, e as suas mentiras, aliadas às suas mentiras, o pessoal falava assim, olha, a mentira tem pernas curtas, né? Essa é uma das explicações desse ditado popular. A gente já pensa, a mentira tem perna curta porque ela não vai muito longe, logo ela vai ser descoberta. Pessoal, a mentira, uma vez dita, vai precisar de outra mentira. Esse é o problema da mentira. Você mente uma vez, aí você tem que mentir de novo para remendar a mentira anterior. E assim a gente acaba sendo desmascarado. E assim a pessoa leva a vida, mentindo, né? Muitas vezes mentindo, correndo o risco, às vezes, de não saber o que é real e o que é falso, não saber o que é verdadeiro e o que é mentiroso. A pessoa, ela se acostuma a mentir, né? Isso é ruim, né? Isso é ruim. A gente precisa ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro. Uma coisa tão simples que eu estou me lembrando agora, para a gente finalizar, vocês sabem que eu moro aqui no fundo da igreja, nós temos uma casa pastoral aqui no fundo, né? E certa vez uma pessoa veio aqui na igreja conversar comigo, e
a pessoa estava com o carro aqui na frente e falou assim, né? E, pastor, nós estávamos aqui, né? Não vimos o senhor chegando, né? E eu estava na minha casa, que eu moro aqui no fundo, né? Daí eu desço e atendo aqui na igreja. Aí a pessoa falou assim, pastor, não vi você chegando, né? E na hora, assim, era um primeiro aconselhamento ainda, era uma visita na igreja, a pessoa estava chegando ainda, até eu explicar que eu morava aqui fora, aqui no fundo, etc. Eu falei assim, pois é, eu cheguei aqui, você não viu eu chegando, eu já estava aqui. Falei assim, bate pronto assim, né? Eu falei, poxa, mas eu já cheguei primeiro, confusão danada. Aí outro dia eu vi ele e falei assim, irmão, aquele dia eu falei que eu tinha chegado, mas não, eu moro aqui no fundo. E eu já estava aqui, eu moro lá você mora aí? Aí eu fui explicar. Então, assim, tem hora que a gente, uma coisa tão simples, mas a gente fala assim, você está aí? Você estava aí, pastor, não vi você chegando. Eu já cheguei. Não cheguei, eu moro aqui, é diferente. A gente tem que tomar cuidado, gente, com a mentira. Toma cuidado nas conversas, né, no trabalho, na igreja, né? Cuidado para não falar uma meia verdade, depois você se enrola, daí as pessoas descobrem, fica feia a coisa, né? Então, às vezes, não tem nem maldade, mas para o cristão é ruim a mentira. É bom ser verdadeiro, né? É bom ser sempre verdadeiro. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai, agradecemos pelo estudo de hoje. Mais uma vez, meditando na vida de Abraão, nos acertos e nos erros, Pai. Às vezes na fé e também às vezes na dúvida de Abraão. Assim somos todos nós, Pai. Estamos num processo de ser forjado, de ser trabalhado, nosso caráter ser melhorado. Ajuda-nos a olhar para Abraão e olhar para o espelho, nosso espelho, a nossa vida, e refletir se nós também estamos, assim como Abraão, muitas vezes faltos em falhas. Ajuda-nos a ser verdadeiro em tudo, porque o Senhor Jesus disse, seja seu sim ou seu não, que passar disso vem do diabo. Ajuda-nos a ser sempre verdadeiros, Pai. Abençoa todos que estão aqui nessa área. Se alguém aqui está aqui e tem problema na área da mentira, tem problemas em contar mentiras, Senhor, que essa noite, essa mensagem encontre o coração e a pessoa decida, meu Deus, decida melhorar. No nome de Jesus. Amém.